irmãos, bom dia a todos. Vamos abrir a Bíblia na Palavra de Deus, Jeremias, capítulo de número 32. Jeremias, capítulo 32, do verso 1 até o verso de número 15. Hoje nós temos dois capítulos ali dentro da nossa divisão do livro de Jeremias para pregar, que é o capítulo 32 e 33. E nós vamos terminar a nossa série já no início do próximo mês. Então, digamos assim que nós já estamos encaminhando ela para o final, depois de alguns meses pregando em Jeremias. Então, hoje é a minha última pregação. Me despeço da nossa série na pregação de hoje. Jeremias, capítulo 32, a partir do verso 1. Eu vou ler ali conforme está na tela, para que todos possam acompanhar na mesma versão. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: Por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca e o veria face a face, e que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele, como este disse. E ainda, que pelejasseis contra os caldeus, não seríeis bem-sucedidos? Disse, pois, Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Ananel, filho do teu tio Salum, virá a ti, dizendo: Compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então, entendi que isso era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas, pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandaram a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei-a a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Ananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Até aqui, meus irmãos. Pode se assentar. A pregação de hoje, nestes dois capítulos, eu coloquei como título Um futuro brilhante em tempos sombrios. Um futuro brilhante em tempos sombrios. Porque nós vamos ver, e nós já temos acompanhado aí ao longo do livro do profeta Jeremias, das nossas pregações, que Jeremias, o ministério dele durou cerca de 40 anos. Então Jeremias pregou, profetizou, passou por diversos empecilhos, diversas dificuldades, diversos episódios, mas Jeremias sempre se manteve fiel à palavra do Senhor, mesmo quando o próprio profeta não entendia o que o Senhor queria. Mas quando ele diz, veio a mim a palavra do Senhor, Jeremias obedecia.
apesar das consequências, apesar das dificuldades em que ele passava, Jeremias obedecia. E o que nós vemos aqui no texto de hoje, enquanto eu li o texto, eu me lembrava um pouco de uma situação que nós acompanhamos recentemente aqui no nosso estado, que foi a nossa enchente. Podemos dizer que foram semanas de tempos sombrios para a nossa realidade. Nós sabemos que cidades como, por exemplo, Eldorado do Sul, aqui praticamente do nosso lado, na região metropolitana, 98% do território ficou debaixo d'água. Ou seja, não tinha praticamente para onde correr naquela cidade. Sabemos de cidades na Serra que houve dezenas de deslizamentos, como por exemplo em Bento Gonçalves. Vimos lá no Vale do Taquari dezenas de cidades onde bairros inteiros literalmente desapareceram. Entre tantos casos que nós podemos olhar para a enchente e talvez para cada um de vocês ressalte alguma situação daquele momento. Olhando para o texto, eu me lembrei de uma específica, que era uma pessoa, um senhor, em que ele não apenas perdeu a sua casa, mas ao morar perto do rio, o rio ele ficou tão forte, ele se alargou tanto que ele não perdeu a casa. Simplesmente o terreno foi embora. Se foi. Não é que ele não é que a casa dele ele vai colocar novamente. Não, ele não tem mais terreno para colocar a sua casa porque simplesmente o rio levou embora. E aí me lembrou um pouco do que este texto ele coloca. Por quê? Imagine você que diante desse cenário, para este senhor em que o rio levou o seu terreno, alguém chegasse e dissesse assim, eu vou comprar o seu terreno, mesmo que ele não exista mais. Mas você sabe que ele não vai ter valor nenhum, porque ele não existe mais, mas eu vou comprar o seu terreno igual. Porque eu acredito que no futuro eu vou poder construir aqui novamente a minha casa. Digamos que, hipoteticamente, se essa situação acontecesse, seria no mínimo algo inusitado. É alguém entender que quando as águas baixarem, mesmo sem terreno, ela poderia colocar ali a sua casa. Parafraseando, é mais ou menos o que esse episódio aqui ele vai nos colocar. Que Jeremias, ele recebe a proposta da compra de um terreno na sua cidade natal, sendo que o próprio Jeremias disse, não vai sobrar pedra sobre pedra. Os caldeus vão vir e vão destruir tudo. Lembram lá de uma das pregações anteriores que, quando eu preguei, o que Jeremias diz é como se houvesse uma recriação, como se basicamente o mundo que eles conhecessem desaparecesse e tivesse que recriado tudo novamente, diante de um cenário tão caótico e desolador. Mas mesmo nessas circunstâncias, nós vemos ali o que o texto bíblico nos diz. Jeremias recebe a proposta e ele diz, pois bem, comprarei este terreno, porque o Senhor mandou que eu comprasse. Qual é o contexto desse cenário aqui? No verso de número 1. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor, e aí o texto nos posiciona. Em que período nós estamos? Nós estamos no último rei, antes que seja o povo literalmente levado em grande massa para o exílio, que é o rei Zedequias, rei de Judá. Esse também foi o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Nós vemos que já haviam 8 anos que Nabucodonosor estava reinando, e já havia 10 anos que Zedequias estava reinando. Verso 2. Nessa ocasião, o exército babilônio cercava Jerusalém, e Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real. O texto diz, Zedequias está reinando em Judá, Nabucodonosor já está reinando na Babilônia, e Jeremias está preso. E por que é que ele está preso? Porque os caldeus, eles estão cercando a nação, eles estão ali prontos para invadir a cidade de Jerusalém, estão prontos para derrubar o reinado, porque Zedequias, ele deu ouvidos a outras vozes, que não foi a voz do profeta, que estava dizendo, não tem jeito, tu vai cair na mão do rei da Babilônia. O texto bíblico, ele vai dizer assim, versículo de número 4. O rei Zedequias será capturado pelos babilônios e levado para falar face a face com o rei da Babilônia.
O rei levará Zedequias para a Babilônia, onde lidarei com ele, diz o Senhor. Vocês não serão bem-sucedidos se lutarem contra os babilônios. E aí, o rei, ele prende o profeta, porque o profeta está dizendo aquilo que Deus mandou. O rei diz assim: profeta, tu diz que a cidade vai cair, que a nação vai cair, que os babilônios, eles vão nos aprisionar. Tu diz que eu, rei, serei levado para a Babilônia e me apresentarei diante de Nabucodonosor. E por causa disso, então vou te prender. Porque é como se, politicamente, Jeremias estivesse ao lado dos inimigos. Como se ele estivesse dando mais razão ao inimigo do que o próprio rei e do que a própria nação. Em verso de número 6. Nesse tempo o Senhor me enviou uma mensagem. E é esta mensagem que ela, sobre a compra do terreno, que é um divisor de águas dentro do nosso texto. E aí talvez eu vou tentar hoje colocar todos esses pontos para que vocês entendam muito mais do que apenas o episódio em si, mas o porquê Deus faz com que Jeremias ele tome esta atitude. Ele está encarcerado, ainda que a gente vai ver ali que é um encarceramento no pátio, ou seja, ele tem uma determinada liberdade de poder circular e fazer algumas atividades, mas ele não tem plena liberdade. Diante desse cenário, então, a palavra do Senhor diz que veio uma mensagem do Senhor dizendo: teu primo vai vir na tua cidade natal e vai te oferecer um terreno. E por direito, é teu direito comprar este terreno. A palavra do Senhor diz assim: pela lei você tem direito de comprá-lo antes que ofereça a outro. Quando a palavra do Senhor ela vem a Jeremias, o próximo versículo diz assim, verso 8: exatamente como o Senhor tinha dito, meu primo veio. E aí nós vemos que Jeremias, mesmo meio sem entender, mas o que isso significa? Por que Deus quer que eu compre o terreno se eu estou dizendo que os inimigos vão vir, vão destruir a cidade, vão levar o povo cativo, isso daqui não vai ter mais valor nenhum? Por quê? Aí nós vemos que Jeremias faz exatamente como o Senhor Deus havia dito para ele fazer. Dentro desse contexto, nós vemos que existe uma grande distância entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Entre aquilo que Deus requer de nós e aquilo que nós queríamos que fosse. Ou entre aquilo que Deus requer de nós e aquilo que nós literalmente faremos para obedecer à vontade de Deus. E Jeremias ele está neste contexto. Existe o cerco à cidade, existe a prisão de Jeremias e existe também a mensagem divina. Jerusalém está prestes a ser capturada. E nesse momento tão específico da nação, é que Jeremias, então, nessa circunstância, ele faz a compra do terreno. E o texto bíblico vai nos dizer que ele faz tudo conforme a lei. Ele pega o seu primo, ele pega o dinheiro, ele pega testemunhas, ele vai perante ali os anciãos da cidade, ele coloca todas as coisas às claras, às limpas, ou seja, todo mundo está vendo. Após ter feito isso, o texto bíblico diz que, verso de número 13, na presença deles, disse a Baruque: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Pega essa escritura, faz uma cópia dela, pega a escritura original mais a cópia, coloca dentro de um vaso de barro bem protegido e guarda ela para que ela dure muito tempo. Por que isso? Verso 15. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: algum dia as pessoas voltarão a ter propriedades nesta terra e comprarão e venderão casas, vinhedos e campos. Esse ato simbólico de pagar financeiramente por um terreno que não vai ter valor, ainda assim, esse ato simbólico da compra da terra, ele nos mostra uma fé em meio à calamidade. Ele nos mostra a fé em ação em meio a tempos sombrios. Basicamente, o que Deus está dizendo para Jeremias e mandou ele fazer através de Baruque é: guarde aí para o futuro, porque chegará um dia em que essa terra que eu farei,
que eu falei que será destruída, que está cercada, que os inimigos vão tomar conta, chegará um dia em que voltarão a vender, a comprar, a negociar, e voltarão as casas a serem habitadas. É como se dissesse, esse terreno voltará a ter valor. Mas não pense aqui que a preocupação divina é do ponto de vista financeiro ou material. Não. O que Deus está mostrando aqui é que os propósitos dele serão cumpridos, tanto em julgar a nação, colocando inimigos que vão subjugá-la, colocando pagãos que vão vir e vão ali causar o mal para a nação. É o mesmo Deus que está dizendo, no futuro chegará um dia em que todas as coisas voltarão ao seu lugar. E aquilo que é normal, compra e venda de casa, compra e venda de terreno, habitação. Em uma outra parte do texto ele vai dizer, voltará a ter alegria, voltará a ter casamentos, voltará a ter as festas. Todo este cenário em que você olha para fora da cidade e os caldeus estão entrincheirados. Há uma parte do texto em que vai dizer que eles destruíam as casas para poder tapar os buracos no muro da cidade, para que tentasse evitar com que os caldeus entrassem. E aí Deus diz o seguinte, não adianta lutar, vocês vão cair, porque eu é que quero que assim seja, e não há o que vocês possam fazer. Então, o profeta, nesse ato simbólico, ele demonstra que o Senhor mandou, e ele obedeceu. E diante disso, nós podemos pensar, bom, esse fato que aconteceu, ele pode ter sido da parte de Jeremias de total consciência, mas parece que não. Por quê? A oração de Jeremias, nos próximos versículos, ela nos mostram que Jeremias tinha uma fé inabalável em Deus, mas ele não tinha total conhecimento da vontade de Deus. Olha o que nos diz o texto bíblico, vamos continuar lendo. Do verso 16 até o verso de número 25, é a oração de Jeremias. Olha o verso 16. Depois que entreguei os documentos a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, com tua mão forte, teu braço poderoso, nada é difícil demais para ti. Jeremias vai dizer, Senhor, tu és soberano. Senhor, tu criaste todas as coisas. Teu braço é forte. Não existe coisa impossível para ti. A oração de Jeremias aqui, nos próximos versículos, não lerei por questão de tempo, mas é uma oração muito linda. Demonstra uma fé, uma confiança, uma gratidão, um conhecimento de quem verdadeiramente conhece a Deus. Verso 18. Mostra a tua bondade a milhares de pessoas. Verso 21. Tiraste Israel do Egito com sinais maravilhosos, com mão forte e braço poderoso. Verso 24. Vê como foram construídas rampas junto aos muros da cidade, por meio de guerra, fome e doença, e a cidade será entregue. Jeremias, ele está consciente, Deus que criaste todas as coisas. Eu sei que tu és poderoso, eu sei que tu és forte. Eu sei que tu tirou o nosso povo lá do Egito há centenas de anos atrás. Eu sei quem tu és, Senhor. Eu te conheço, eu confio em ti. Mas olha o que nos diz o verso de número 25. E no entanto, ó soberano Senhor, tu ordenaste que eu comprasse o campo e pagasse um bom preço por ele. Como Jeremias dissesse assim, eu tirei todas as minhas economias e botei naquele campo. Eu paguei um bom preço por ele. Embora a cidade esteja prestes a ser entregue aos babilônios. Jeremias diz assim, Senhor, a tua vontade eu fiz. Executei tudo como o Senhor falou. Vai vir o primo, tu compra o terreno, tu paga por ele, tu leva as testemunhas, tu guarda as escrituras. Só que assim, Senhor, o bem da verdade é que eu não sei porque que tu mandou eu fazer isso. Se essa terra vai ser entregue aos babilônios, por que é que tu mandou eu gastar dinheiro comprando um terreno que não vai ter valor nenhum? Então, a oração de Jeremias é o seguinte,
Deus, eu não sei exatamente qual é a tua vontade. Eu não sei quais são os teus caminhos, mas eu sei que eu obedeci. E aqui nós temos uma lição muito importante para a nossa vida cristã, que nem sempre tudo é tão claro nas circunstâncias em que nós passamos. Mas é nesses momentos em que nós precisamos confiar na palavra do Senhor. É nesses momentos que nós precisamos confiar no Deus que é soberano, criador de todas as coisas, e dizer, Senhor, eu não sei o que tu está fazendo comigo. Eu não sei por que é que eu estou passando por isso, mas eu sei que tu és Deus e eu confio em ti. É o que Jeremias ele está dizendo aqui. Porém, nós vemos que o Senhor não deixa o seu profeta sem respostas. Mas há uma lição muito importante, e do capítulo 32 eu quero tirar pelo menos 2 aplicações. A primeira delas é que os servos de Deus sempre recorrem à oração para tomar decisões e após as suas decisões. Os servos de Deus sempre recorrem ao Senhor para decidir os caminhos da sua vida. E sempre recorrem ao Senhor após as suas decisões. Se você me perguntasse, nem sempre eu sei o que Deus quer. Se você perguntasse provavelmente ao pastor da igreja, por mais que nós digamos qual é a palavra do Senhor, nós nem sempre sabemos exatamente qual é a vontade de Deus. Mas nós olhamos para a Escritura e procuramos enxergar na Escritura o que é que Deus requer de nós em determinadas circunstâncias. Mas nós não sabemos exatamente se essa é a vontade do Senhor. Mas nós sabemos que pela Escritura nós entendemos que o que Deus requer de nós é isso. E para tomar as nossas decisões, nós recorremos a Deus em oração. E depois que nós decidimos, nós recorremos a Deus nas nossas decisões. Não para dizer, Senhor, que tu assina embaixo naquilo que eu quero. Pelo contrário, mas para dizer, Senhor, que a minha vontade esteja alinhada com a tua vontade. Porque nós sabemos que a vontade de Deus sempre vai prevalecer. E há uma frase atribuída a Martinho Lutero, porém eu não consegui verificar a fonte, mas ela diz assim: tenho tanto trabalho a fazer hoje que preciso orar pelo menos 3 horas. Quão acuradas seriam as nossas decisões e tarefas se trabalhássemos a partir do que recebemos na oração e por revelação. Quanta obra inútil e carnal nós deixaríamos de lado. O Senhor não escolheu os 12 apóstolos antes de passar tempo com o Pai. O Senhor não subiu ao madeiro sem antes derramar a sua alma em oração. O Senhor não ousava se mover sem estar nos lugares desertos de comunhão. Se Cristo era assim, quanto mais eu preciso dessa realidade. Ensina-nos a orar, Jesus. Ensina-nos a orar e a trabalhar. Ou parafraseando, ensina-nos a orar e ensina-nos a decidir através da tua vontade. Jeremias, então, mesmo recebendo a palavra do Senhor, ele ora a Deus. Ele diz, Senhor, a tua vontade eu fiz. Agora eu não entendo por quê. Eu não sei por quê. E vamos ver o que o próprio Deus responde para o profeta. A partir do verso de número 26 até o versículo de número 35, ele nos fala sobre a profecia da queda de Jerusalém. Verso 26. Então Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Parafraseando outro texto bíblico, Lucas 1,37, há alguma coisa impossível para o Senhor? Então Jeremias, se eu mandei tu comprar, e se eu disse que haverá um dia em que todas as coisas voltarão à sua normalidade, é porque voltarão. O próprio Jeremias não desfrutou disso. Mas nós vemos que o cativeiro terminou. Israel voltou. E a nação voltou a servir a Deus. Mas o próprio profeta não. Mas ainda assim, mesmo sem a existência do profeta, que pudesse verificar que as suas palavras se cumpriram, a vontade de Deus permaneceu. Então Deus diz para Jeremias, Jeremias, se eu falei, eu vou cumprir.
porque não há nada impossível para mim. Verso 30. Desde o princípio, Israel e Judá fizeram somente o mal. Provocaram minha ira com suas maldades, diz o Senhor. Desde o dia em que esta cidade foi construída até hoje, não fez outra coisa senão despertar a minha fúria. Por isso estou decidido a me livrar dela. A queda de Jerusalém, o problema da queda de Jerusalém não é político. Não são os caldeus. Não é a vontade imperadora de Nabucodonosor. Deus diz o seguinte: desde o princípio eles só fazem maldade. Eles me provocam a ira. Desde que essa cidade foi construída, ela não fez outra coisa senão despertar a minha fúria. Então eu vou destruí-la. Os pecados da nação, tanto do reino do norte quanto do reino do sul, estão diante da presença de Deus. Por exemplo, quais são esses pecados? Olha o verso de número 35. Construíram lugares de adoração a Baal no vale de Ben-Hinom, e ali sacrificaram seus filhos e filhas a Moloque. Jamais ordenei tamanha maldade. Nunca me passou pela mente esse terrível mal fez Israel pecar. Deus está dizendo, eu criei esta nação para a minha glória. Eu criei esta nação e destaquei ela entre todas as nações existentes da terra para dizer, vocês são meus. Mas este povo buscou a Baal, buscou a idolatria, e ele ressalta ainda mais, eles sacrificaram seus filhos a Moloque. E olha nas palavras do próprio Deus, jamais ordenei tamanha maldade. Eu nunca quis isso. Este terrível mal fez Israel pecar. Então Deus está dizendo, o julgamento é justo. A queda de Jerusalém é justa. O problema, o mal que vocês vão passar é justo. Porque eu chamei vocês para ser meu povo, mas vocês preferiram a idolatria. Só que, lembrem-se, o título da pregação é Um futuro brilhante em tempos sombrios. Só que Deus diz o seguinte, apesar de tudo isso, vocês são meu povo. Apesar de tudo isso, haverá restauração. E aqui, eu quero ressaltar algo, que assim como o próprio profeta não viu a restauração, não viu o que Deus fez nos séculos seguintes para retornar, para que o seu povo retornasse à sua terra natal, aonde ele prometeu lá desde Abraão, aquela terra que manasse leite e mel. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa vida, desculpe o termo, mas para talvez ser bem claro, será insignificante para a história. A maioria de nós vai passar por essa terra 70, 80 anos, 90, 100 anos. Vai passar por essa terra e não vai ficar registro nenhum. A próxima geração, talvez, algumas pessoas vão se lembrar de nós, mas provavelmente já nos esquecerão. Então, o grande fato da história não é se o Israel vai ter o seu legado ou vai entrar para a história, mas o grande fato da história é que o Deus que criou todas as coisas vai cumprir a sua vontade, independente de mim e de você, independente da minha história ou da sua história, independente de Jeremias ou da história de Jeremias. É que apesar de tudo, quando Deus diz, haverá restauração, é porque haverá restauração. Não importa as circunstâncias, Deus vai cumprir os seus propósitos. Mas Deus sempre vai usar o seu povo. E aí o que o texto bíblico nos mostra é que apesar de tudo isso, Deus está dizendo, eu não rejeitei vocês como meu povo. Estou punindo vocês, mas vocês voltarão e desfrutarão do que é ser povo de Deus. Então eu e você vamos passar, o povo de Deus vai continuar. Eu e você vamos passar, a vontade de Deus vai permanecer. Eu e você vamos passar, céus e terra vão passar, mas a palavra, a vontade do Senhor permanecerá. Então a grande questão é que eu olho o mundo a partir dos meus olhos. Eu olho o mundo a partir da minha pessoa, mas não sou eu o ser mais importante do universo, mas sim é o próprio Deus. Então Deus diz, eu vou punir, porque vocês merecem, mas haverá um tempo de restauração. Verso de número 36, até o verso de número 44, há uma promessa de restauração da parte de Deus. Vimos então
aquilo que o profeta ele nos mostra através da oração, e agora nós vamos ver a forma como Deus responde ao profeta. Primeiro, ele diz, olha, o mal veio por causa disso, mas haverá uma restauração. Verso 36. Agora, quero dizer algo a respeito dessa cidade. Vocês afirmam, ela será entregue ao rei da Babilônia por meio de guerra, fome e doença. Mas assim diz o Senhor, o Deus de Israel, certamente trarei meu povo de volta de todas as nações, entre as quais os espalheis em minha fúria. E eu os trarei de volta para este lugar, e farei que vivam em segurança. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. No final de todas estas coisas, o propósito de Deus é restaurar o seu povo, restaurar a comunhão, restaurar com que a nação ela volte a servir a Deus da maneira como Deus sempre quis. Então, a punição não é simplesmente para a destruição, mas a punição é para a restauração do povo de Deus e da nação de Israel. E é o que nós vemos, por exemplo, o versículo de número 39, que diz, eu lhes darei um só coração e um só propósito, adorar-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem de seus descendentes. Há um propósito, o propósito pelo qual Deus criou todas as coisas. Deus criou o universo, Deus criou os céus e terra, Deus criou a natureza, Deus criou os seres humanos com um único propósito, para que Ele seja glorificado, para que nós e tudo aquilo que Ele criou glorifique ao próprio Deus. Então no verso de número 39 ele diz, eu darei um coração e um propósito que é adorar-me para sempre. E adorar a Deus é para o próprio bem do adorador e dos seus descendentes. Então, a promessa que fica, apesar dos tempos sombrios, é de um futuro brilhante. Nós estaremos diante da presença de Deus, o adorando. E eu e você somos fruto do propósito de Deus. Que veja bem, a promessa que Deus fez a Abraão, a promessa que Deus fez a Jeremias, a restauração que Ele nos traz através de Cristo, nos coloca dentro da história de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós estamos incluídos neste que são aqueles que têm um coração e um propósito que é adorar a Deus para sempre, para o nosso próprio bem. E aí então, nós entramos na segunda aplicação do capítulo 32 e nós já iremos encerrá-lo. Que é, a partir do verso de número 39, verso de número 40. Aliança eterna de Deus com o seu povo. O que o próprio Deus vai nos falar através do profeta Jeremias é que existe uma aliança eterna entre Deus e o seu povo. Vamos ver pelo menos 4 características dessa aliança eterna. Vimos no verso de número 38. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, primeira coisa é que Deus constituiu um povo exclusivo, que serve a Ele em todas as eras. Hoje, nós somos parte do povo de Deus, mas quando nós não existimos, já existia povo de Deus. Hoje nós somos parte do povo de Deus, mas quando nós não existimos mais, continuará existindo povo de Deus, porque Deus constituiu um povo exclusivo para Ele, que Ele diz, serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então a primeira coisa é essa nossa identificação dentro da história. Em segundo lugar, Deus nos diz sobre uma aliança eterna na sua totalidade, que é o verso de número 40. Ele diz assim, estabelecerei com eles uma aliança permanente, ou, em outras versões, eterna. Jamais deixarei de lhes fazer o bem, pois em seu coração o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Então, essa aliança eterna, meus irmãos, foi feita antes da fundação do mundo. Deus escolheu o seu povo antes da fundação do mundo. E Ele nos elegeu, Ele nos colocou dentro do seu povo.
Ele nos escolheu para fazer parte da sua família. Então ele nos mostra que essa aliança é muito além do que simplesmente aquele tempo e é muito além do que simplesmente a nossa vida. Mas ela é eterna. Nós não deixaremos de ser povo de Deus. Nas palavras do próprio Deus, no versículo de número 40, que é: porém, em seu coração o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Eles nunca deixarão de ser o meu povo. Essa aliança eterna, ela é firmada através da pessoa de Jesus Cristo. Cristo é o mediador desta aliança eterna. Nós vemos lá, desde a queda no Éden, desde a promessa a Adão e Eva, de que chegaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vemos isso também através do chamado de Abraão, que teria um povo em que serviria a Deus em todas as nações. Nós vemos também através do profeta Jeremias, que nos fala de um tempo de restauração em que todos servirão a Deus. E nós vemos que de Jesus Cristo até nós temos essa aliança firmada em Cristo. Ele é o mediador da nova aliança. Ele é aquele que nos leva como povo de Deus até a presença de Deus. Ele é aquele que nos tirou de sermos os gentios para fazermos parte do povo de Deus. Então é por causa do sacrifício e da mediação de Cristo, nós fomos adotados nessa aliança eterna para sermos povo de Deus. Então, descansa em Deus. Não por aquilo que nós fazemos simplesmente, mas por causa de Cristo. Nós precisamos responder ao chamado da aliança. Nós precisamos responder ao que Deus espera com que o seu povo faça. E ali no texto bíblico nós vimos, olha, Israel foi derrotado porque ele deixou de servir a Deus, porque ele deixou de amar a Deus, mesmo Deus dizendo: eu quero o bem de vocês, mas vocês só querem o mal, vocês não querem o bem que eu estou dando. Mas através de Cristo, nós somos adotados na aliança de Deus. Nós vemos também, se nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Ainda que venha todo mal, como veio sobre Jerusalém, e ainda que venha todo mal que veio sobre Judá, todavia nada acontece sem que seja da vontade de Deus. O verso número 40 ainda diz que Deus jamais deixaria de nos fazer o bem. Os pensamentos que Deus tem sobre nós são pensamentos de paz, são pensamentos de bondade, são pensamentos de amor. Se alguma circunstância nos faz duvidarmos do amor de Deus, devemos duvidar do nosso próprio amor, mas sabermos que Deus, Ele prova o seu amor conosco por causa de Jesus Cristo. A providência divina, ela vem entre nós através da bondade de Deus. Olha o que nos diz o texto de Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Nós vemos em Deus que é um amor inabalável. Por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós então temos acesso ao Pai. E aí a palavra de Deus nos diz que o que Deus requer de nós é o nosso bem. E ainda, em último lugar, dentro do verso de número 40, a palavra de Deus diz que Ele colocará o seu temor no nosso coração. E porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. O temor de Deus. Em Romanos capítulo 13, versículo 18 diz: não há temor de Deus. Todavia o homem natural não teme a Deus. O homem carnal, ele não consegue olhar para Deus e ver em Deus o motivo da sua vida. Mas aquele que é cristão, aquele que serve a Deus, ele entende isso, que o propósito de Deus é colocar temor no nosso coração. E esse temor não é medo de Deus. Não, eu tenho que fazer tudo certinho porque Deus vai me punir. Nós vemos que a vontade de Deus para nós é uma vontade boa, perfeita e agradável. Mas ainda assim, não é ter medo de Deus, mas é como um filho que respeita o seu pai. É um filho que conhece quem é o seu pai. E aí então que nós vemos o propósito pelo qual Deus criou todas as coisas, que é para a sua glória. É o reconhecimento de que eu e você, apesar de não merecermos, somos propriedade de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. E o bem de Deus está sobre nós. Então, quando o cristão peca, deve ser uma tragédia para a vida cristã. Deve ser algo terrível para a vida cristã.
Porque o pecado não é mais aquilo que nos caracteriza ou que nos identifica, mas o que nos identifica é que somos filhos de Deus e devemos viver como filhos de Deus. Para finalizar, capítulo 32, versículo de número 41. Diz assim: terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei nessa terra firmemente de todo o coração. Assim diz o Senhor, assim como trouxe todas essas calamidades sobre eles, também lhes farei o bem que prometi. O verso de número 41, ele então nos mostra que o prazer de Deus em ver a alegria do seu povo. A profecia termina com a expressão do profundo amor e alegria de Deus em relação ao seu povo. Me alegrarei por causa deles e lhes farei o bem. Ou seja, a natureza do amor de Deus, o amor de Deus que Ele sente por nós, é o amor que vai nos trazer a sua bondade. E Ele vai finalizar o capítulo então dizendo: voltará a ter festa, alegria, a ter casa, e tudo aquilo voltará à sua normalidade, como eu sempre quis desde o início. Então, Deus nunca se desviou da sua vontade e do seu propósito, mas o povo sim se desviou daquilo que era a vontade de Deus, eles não desfrutaram mais então do que era o propósito e a vontade de Deus. Encerrada essa segunda aplicação, encerramos também o capítulo 32, vamos ao capítulo de número 33. Esse capítulo, ele inicia dizendo o seguinte, verso de número 1. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz todas essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, Senhor é o seu nome. O capítulo de número 33, ele é quase como uma continuação ou replicação de muito que nós vimos no capítulo de número 32. Tanto que o texto começa dizendo: veio a palavra do Senhor segunda vez, enquanto Jeremias ele estava preso. Ele continua preso, é as mesmas circunstâncias, e nós vamos ver que é uma certa repetição daquilo que Deus já nos fala no capítulo de número 32. Verso 2, assim diz o Senhor que fez estas coisas. Ou seja, mandou os babilônios para punir a idolatria da nação de Israel e deixou o profeta nessas circunstâncias. O Senhor que as forma para as estabelecer. Ou seja, é o próprio Deus quem está no controle de tudo. E ele diz: Senhor é o seu nome. Versículo de número 13 é tão conhecido. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e das casas do rei de Judá, que foram derrubadas para defesa contra as trincheiras e a espada. Deus vai nos falar que haverá peleja, Israel vai perder, e no verso de número 7 do capítulo 33 ele diz: restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Verso de número 10. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens, nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo, e a voz da noiva, e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Ele está aqui nos repetindo o mesmo motivo da punição, mas também a mesma forma de restauração. Quando nós vemos do verso de número 14 até o final do capítulo, no verso de número 26, nós vemos que é a repetição da promessa do renovo de Davi. Que Deus vai nos mostrar que a descendência de Davi, ou seja, o reinado davídico, ele nunca sairá de Judá. Por quê? Verso de número 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça
ele executará juízo e justiça na terra. E naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e ela será chamada Senhor, justiça nossa. Deus está dizendo, tudo isso, essa restauração, só será possível por causa do reino de Davi. Ele diz, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará juízo, e será este renovo perpétuo, porque à medida em que Cristo, como descendente de Davi, vem e ele assume o trono, não apenas o trono político de Israel, mas ele assume o trono de restaurar a humanidade para com o próprio Deus. Ele assume o trono de uma restauração agora que é perpétua. Jesus nunca mais precisará voltar à cruz, porque o sacrifício dele é perfeito e agradável a Deus. O Cristo, então, que nós encontramos no Novo Testamento, é o Cristo do Velho Testamento. É o renovo de Davi, é aquele descendente, é aquela promessa que está se cumprindo. Então, é muito além do que aquilo que o profeta Jeremias poderia imaginar, meus irmãos. É muito maior o plano de Deus, ele é muito mais perfeito e longevo do que qualquer profeta que profetizou da parte de Deus poderia imaginar, que é aquilo que Deus faria e que nós encontramos no Novo Testamento. Olha, por exemplo, o verso de número 25. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas do céu e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a terra, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhe restaurarei a sorte e deles me apiedarei. O verso 16 é como se Deus dissesse assim, eu coloco a minha palavra em xeque. E ele diz, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não te mantiver as leis fixas do céu e da terra, ou seja, enquanto o céu é céu, terra é terra, enquanto dia é dia, noite é noite, eu garanto que a minha vontade se cumprirá. Enquanto as leis naturais permanecerem, isso significa que a minha promessa também permanece. Enquanto as coisas que eu criei estiverem no seu devido lugar, dia e noite, significa que Deus está dizendo, a minha promessa sobre o meu povo vai permanecer, então eu não rejeitarei o meu povo, nem a descendência de Davi. É como se dissesse assim, nós podemos olhar hoje para o dia e dizer, eu posso confiar em Deus, porque as leis da natureza permanecem no seu lugar. Quando nós olharmos para a noite e dizer, a noite está dizendo para mim, Deus é fiel, porque enquanto houver noite, eu sei que eu posso confiar na promessa de Deus e na vontade de Deus. E a vontade de Deus é que Ele requer o nosso bem. Por isso Ele diz, eu restaurarei a sorte deles e eu terei piedade deles, enquanto houver dia e enquanto houver noite. Essa é a palavra do Senhor, rapidamente no capítulo de número 33. E o que nós podemos tomar deste capítulo específico como lição para nós? Principal ponto, não vou fugir daquilo que é de praxe, que é o versículo de número 3. Invoca-me. Aquilo que a palavra do Senhor nos mostra e nos diz, nos convoca. No verso de número 3, eu vou ler em outra versão, porque essa versão que eu estou usando aqui, ela não é a mais comum. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que nós podemos aprender sobre essa oração de invocação? Essas palavras devem ter sido como um raio de luz que brilha através das grades da prisão. Deus diz, Deus nos convida à oração, invoca-me. Imagina o profeta preso e Deus diz assim, profeta, me invoca. E apesar da sua prisão, e apesar da destruição, eu vou te mostrar coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Basicamente, de onde que veio o convite? Verso número 1. A palavra do Senhor veio. Então nós vemos que o convite à oração é o próprio Deus com sua voz que nos convida. É o Senhor quem nos convida
a orarmos. E como devemos estar atento a cada ouvido quando o Senhor fala ou quando o Senhor usa alguém para falar conosco. Porque muitas vezes não é que Deus não está falando, mas é que os nossos ouvidos estão tapados porque nós não queremos ouvir a vontade do Senhor. E nós não queremos ouvir a vontade do Senhor porque normalmente ela desagrada a nossa vontade. Mas o profeta está preso e Deus está dizendo para ele, não há problema na prisão, eu estou contigo. Só te digo uma coisa, me invoca. Para quem é que Deus diz essa palavra? Para aquele que está em aflição, para aquele que está em desolação, para aquele que está diante de uma iminente derrota. É um profeta solitário, em sua masmorra solitária. Isso também serve para todos aqueles que estão precisando de esperança. Quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não sabemos qual é a vontade de Deus, quando nós não sabemos qual é o caminho que nós devemos seguir, nós devemos invocar ao Senhor, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, nos desesperar diante da presença de Deus, dizendo como o profeta disse no capítulo 32, Senhor, eu faço a tua vontade, mas eu não sei, porque o Senhor requer isso de mim. Então Deus nos diz, invoca-me e eu te responderei. O grande problema é que normalmente nós queremos achar algum subterfúgio para realizarmos aquilo que nós queremos e não simplesmente ouvir a vontade do Senhor. Observe o único objeto da nossa adoração. Deus diz simplesmente, me busque. Não há outro refúgio. Deus é todo refúgio que nós precisamos. Todas as outras coisas, todas as outras fontes são insuficientes. Todas as outras fontes de consolação que nós possamos querer achar são insuficientes. Nós podemos procurar algum subterfúgio ou alguma coisa em outras fontes, mas somente em Deus é que nós vamos encontrar. Precisamos reconhecer a nossa desobediência e a nossa idolatria, que elas têm consequências. Não apenas consequências espirituais, que é em primeiro grau, mas sim entender que também elas têm consequências reais na nossa vida. Seja na nossa saúde física, na nossa saúde mental, nos nossos relacionamentos, até mesmo na estrutura da nossa sociedade. O pecado afeta todas as coisas. E o primeiro passo para a restauração é aquilo que Deus diz, um arrependimento sincero. Invoca-me e eu vou te mostrar por que essas coisas acontecem. Mas quando podemos clamar a Deus, buscar por Deus, chamar a Deus, não há limite quanto ao tempo ou quanto à circunstância, mas sim há um estado de espírito, é um estado de submissão à vontade de Deus. Não é chegarmos diante de Deus como nos mostra a teologia moderna ou a teologia da prosperidade, querendo exigir de Deus, colocar Deus na parede, querendo dizer, Senhor, por que é comigo? Senhor, por que tu permitiu isso? Mas sim olhar e fazer como o profeta, Senhor, eu não entendo, mas eu me submeto à tua vontade, porque tu és o único objeto da minha adoração. A maneira pela qual nós devemos orar. Devemos chegar à presença de Deus com zelo, com fervor e com perseverança. Se as nossas petições não são respondidas, ao menos diante da presença de Deus, nós encontramos conforto. E diante disso, eu não sei você, certamente você também, assim como eu, já passou por circunstâncias em que você invoca a Deus, pedindo a Deus algo, e Deus não responde. Você invoca ao Senhor por uma situação que é iminente, irreversível. Você pede a Deus que Ele solucione aquele problema, e muitas vezes Deus não responde, ao menos da maneira como nós queremos. Mas aí então a Bíblia nos convoca a fazer como o profeta, a chegarmos diante de Deus de uma maneira zelosa, de uma maneira perseverosa, de uma maneira perseverante, como se a oração fosse a nossa própria respiração. Senhor, eu te invoco porque tem coisas que estão ocultas, que eu não entendo, que eu não conheço. Senhor, eu te invoco porque eu preciso entender mais do que é a tua vontade. Romanos 8:26 nos diz que o Senhor que nos pede para orar, também nos promete que a sua graça nos ensina a orar.
Romanos 8:26 diz que nós não sabemos orar, não sabemos pedir como convém, mas o Espírito de Deus, ele intercede por nós nas nossas fraquezas. O profeta está dizendo: Senhor, eu estou fraco, eu estou preso, eu estou sem entender quais são os teus caminhos, mas eu estou diante da tua presença, dizendo: Senhor, não há outro caminho pelo qual eu possa encontrar esperança. Então nós encontramos esperança, muitas vezes, nos nossos gemidos inexprimíveis diante da presença de Deus. E como eu falei, eu não sei você, mas eu já passei por isso, meus irmãos. Aos 27 anos, quando, em cerca de 30 dias, meu pai descobriu um câncer, foi para o hospital. No penúltimo dia da sua vida, ele entrou em coma e eu estava lá no hospital junto com ele e eu orava: Senhor, salva ele. Ele tinha 52 anos. E eu orei, o dia e a noite. Chegou durante o período da noite, os médicos disseram: nós precisamos levar ele para o isolamento. Aí nós fomos para o isolamento. Era uma cama e uma cadeira. Outra cama e uma cadeira. E a cama do lado estava vazia. E eu continuei orando. Só que era irreversível. E naquela madrugada, um outro paciente chegou nas mesmas condições. E chegou junto com ele uma acompanhante. E aquela pessoa que estava com ele, ela começou a conversar comigo. E ela disse assim: eu sou cristã, não me lembro qual cidade do interior. E eu estou aqui. E qual é a história do teu pai? Eu contei para ela, né? 52 anos, câncer. E aí ela disse assim: eu posso orar por ele? Eu disse: pode. E ela falou assim: ele me ouve? Eu disse: olha, os médicos dizem que ele não responde, mas pode ser que ele esteja ouvindo. E ela então começou, aí ela disse essas palavras: agora eu entendi porque Deus me trouxe até aqui. E ela então começou a orar. E ela começou a conversar com ele. E ela fez ali uma profissão de fé. E ela disse para ele assim: Senhor Luiz, se o senhor estiver ouvindo, reaja, dê algum sinal. Só que não se movia mais, ele apenas respirava. E naquele momento em que ela terminou a oração, e a gente orou, ele começou a chorar. E aí nós entendemos que ele estava ouvindo, recebendo aquela palavra. Talvez aquele choro, meus irmãos, não era para ele, mas era para que eu entendesse que o mesmo Deus que estava conosco naquela doença e naquele período, era o mesmo Deus que naquele ato de morte, ele estava cuidando dele. E nas próximas horas, ele veio a falecer. O que ficou é que naquela angústia, Deus não respondeu conforme a minha vontade. Eu achava que eu era muito novo para perder meu pai aos 27 anos. Eu achava que ele é muito novo para morrer aos 52 anos. Mas eu não sei o porquê de todas essas coisas. Mas eu sei que no momento da angústia, ou seja, da minha prisão espiritual, da minha solitária naquele momento, Deus, ele respondeu aquilo que ele nos diz aqui no versículo de número 3. Invoca-me e eu te responderei coisas que tu não sabes. E ele nos dá o consolo necessário no momento da angústia. Finalizando o capítulo de número 32, teremos mais algumas considerações, mas eu creio que pelo tempo já é necessário nós encerrarmos. Vamos então para o nosso último ponto de aplicação, que é a centralidade de Cristo. A promessa do verdadeiro descendente de Davi que faria o que é direito e justo, ou seja, aquele que fez o que nenhum de nós podia fazer, aquele que fez o que nenhum judeu conseguiu fazer, aquele que fez o que nenhum gentil conseguiu fazer, que é aquilo que é direito e justo, através de quem Jerusalém seria chamada Senhor, nossa salvação, aponta para Jesus Cristo. Embora o texto não nomeie diretamente, essa é a interpretação cristã mais comum, de que ali, no renovo de Davi, nós encontramos a pessoa de Jesus. E é em Cristo que nós encontramos o perdão dos nossos pecados e uma verdadeira segurança. Qualquer outra coisa que nós possamos ou queiramos nos agarrar como segurança é frágil. Os seus recursos financeiros serão frágeis diante de determinadas circunstâncias. Os seus relacionamentos serão frágeis diante de determinadas circunstâncias. A sua força física será frágil diante de determinadas circunstâncias. A sua força moral será fraca diante de determinadas circunstâncias. A sua capacidade de obediência e de atender aquilo que é requerido de você de uma forma espiritual
em determinadas circunstâncias também será frágil, mas em Cristo nós temos a nossa única e verdadeira segurança. Ele é o cumprimento total da promessa de Deus de uma salvação e de uma restauração eterna. Nossas esperanças não estão em sistemas humanos, mas no Rei que veio e que reina no nome do Senhor. Então nós podemos olhar para o capítulo 32 e 33 e ver que no culminar de todas estas coisas, não é apenas o profeta, não é o rei Zedequias, não é Nabucodonosor, não é a nação de Israel, mas sim que é a pessoa de Jesus Cristo. É em Cristo que todas as coisas estão no seu devido lugar. É em Cristo que nós encontramos a nossa única e verdadeira segurança. Vamos nos colocar em pé? Vamos estar orando para encerrarmos a pregação de hoje. Se você está passando por tempos sombrios, por tempos de dificuldade, por tempos de desesperança, semelhança como os últimos 5 anos nós podemos listar: pandemia, enchente, guerras, nosso país, violência, crise econômica, crise moral, crise espiritual, fora as questões pessoais das vidas de cada um de nós. Pessoas queridas que se foram, pessoas que talvez estão doentes nesse momento, situações mal resolvidas que se prolongam por muitos anos e que não saem do lugar. O pior tempo sombrio que nós temos, apesar de tudo, não é esse, mas é o pecado. O pecado é a raiz de todas as mazelas da humanidade. E no pior de todos os tempos sombrios, que é o pecado, nós encontramos em Cristo a solução. Então nós não nos desesperamos. Há um futuro brilhante para mim e para você, por causa de Cristo Jesus. Se refugie em Cristo. Que Cristo seja a sua segurança. Que Cristo seja o seu norte. Que mesmo em momentos de masmorra, solitária, prisão, seja ela física ou espiritual, somente Cristo é Ele quem nos dá a certeza de um futuro brilhante. Então lembre-se, diante de tempos sombrios, Deus nos promete um futuro brilhante na sua presença. Amém? Oremos. Deus Pai bendito, nessa manhã em que nós estamos aqui no dia de hoje, Senhor, domingo do Senhor, dia de alegria, também dia dos pais, em que nós estamos comemorando esse dia entre nossos irmãos. Nós olhamos para Ti, Senhor, o nosso Pai eterno. Ó Deus, somos Teus filhos. Somos Teus filhos amados, Senhor. Muitas vezes, somos filhos rebeldes, filhos desobedientes. Nos comportamos como os filhos orgulhosos que querem dizer para o Senhor o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Ainda há a mancha do pecado em nós. E muitas vezes nós nos rebelamos contra Ti da mesma forma do que a nação de Israel. Não do mesmo modo, não fazemos altares a Baal, não cometemos atrocidades com as crianças, não fizemos determinados tipos e posturas que desagradam a Ti, do ponto de vista idêntico a eles. Mas muitas vezes no nosso coração nós somos maldosos. Nós não vemos o bem do nosso irmão, nós queremos o mal, nós queremos a vingança, nós queremos a punição. Mas também como Teus filhos, ó Deus, Teu Espírito Santo, dia após dia, Ele trabalha nos nossos corações. Ele nos mostra que quando nós olhamos para o mundo do ponto de vista material, físico, social, cultural, não é isso que nós queremos enxergar como o reino de Deus. Nós queremos um reino de paz, um reino de amor, um reino de bondade. Nós queremos desfrutar de um reino onde o nome do Senhor não é vilipendiado, mas o nome do Senhor é glorificado. Enquanto esse dia não chega, enquanto este reino não chega, nós estamos aqui. Ó Deus, eu quero te pedir, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, que Tu nos fortaleça, Senhor.
que nos faça nos arrependermos dos nossos pecados dia após dia. Que o sacrifício de Cristo é suficiente para todo e qualquer pecado que nós tenhamos cometido, daquilo que talvez nos assombra do passado, daquilo que talvez nós estamos cometendo nesse momento, pecados escravizadores, vícios escravizadores, pecados escondidos. Senhor, daquilo que minha esposa não sabe, daquilo que muitas vezes os pais não sabem nos filhos, daquilo que os filhos não sabem nos pais. Ó Deus, o que nós sabemos é que diante da Tua presença, nada fica oculto e escondido. Mas mesmo diante desse cenário, Tu nos chama, Tu nos diz para orarmos, para clamarmos, para Te invocarmos. Não simplesmente chegarmos aqui no culto e balbuciarmos palavras sem sentidos, ou palavras rotineiras, mas para Te invocar. Ó Deus, para que nós venhamos nos humilhar diante da Tua presença e dizer, Senhor, eu não tenho outra segurança, eu não tenho outro refúgio, eu não tenho outro lugar onde eu possa ser amado e onde eu possa ser eu mesmo, senão na presença do Senhor. Que o Teu Espírito traduza no coração dos meus irmãos tudo que a Tua palavra tem para nos ensinar nessa manhã e que nós possamos ser tocados por Ti, dia após dia, para Te servir mais e mais, reconhecendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque nos amou. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.